Sejam bem-vindos ao quarto ciclo de seminários virtuais do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Meu nome é Juliana Welbert. O artigo de Jaya 1, de 2021, faz uma comparação de armadilhas luminosas de LED na captura de mosquitos anófilis em ambiente florestal na Tailândia. Os mosquitos são artrópodes conhecidos como transmissores de patógenos e parasitas de grande relevância médica. Isso inclui bactérias, protozoários, nematodas e vírus. Dentre esses, a malária se destaca como uma doença potencialmente mortal causada pelo parasito Plasmodium, o qual é transmitido pelo vetor Anopheles. Para controle dessas doenças, diversas medidas de prevenção são adotadas pelas instituições de saúde, entre elas o controle do inseto vetor. Intervenções com o uso de inseticidas químicos são as principais medidas. A amostragem e monitoramento de mosquitos no ambiente selvagem são essenciais para o desenvolvimento de programas de controle de doenças, e o aprimoramento das técnicas de vigilância contribui para a pesquisa e, consequentemente, prevenção da transmissão dessas doenças. Algumas abordagens para a coleta de espécies selvagens podem apresentar alguns riscos de infecção. Por isso, são usadas armadilhas com atratores e inseticidas desses mosquitos. Armadilhas com luzes são utilizadas para atrair uma grande quantidade de mosquitos selvagens para estudos de laboratório e isolamento dos patógenos presentes nos vetores. É uma abordagem relativamente segura que evita o contato humano direto com os insetos. É sabido que a resposta dos mosquitos às luzes LED diferem dependendo dos comprimentos de onda da luz emitida. O LED também apresenta vantagens frente a outros tipos de luzes, com eficiência energética e duração da bateria melhores. A partir dessas informações, esse estudo se dedica a comparar as espécies de mosquitos captados em diferentes comprimentos de onda de LED. O trabalho foi conduzido na Tailândia, na floresta do distrito de Sayok, uma região habitada por diferentes espécies de anófilis a aproximadamente 250 quilômetros a noroeste de Bangkok. As armadilhas luminosas foram montadas a partir de armadilhas pretas com dimensão 25 por 25 por 32 centímetros, equipadas com ventilador elétrico e uma fonte de luz. No total, foram utilizadas 6 armadilhas com diferentes fontes de luz: fluorescente UV, fluorescente branca, LED azul, LED verde, LED vermelha e LED UV. As armadilhas foram posicionadas com uma distância de 200 metros entre elas, a uma altura de 150 centímetros do solo. 6 locais de armadilhas foram estabelecidos na área de estudo. O experimento foi realizado em 6 noites consecutivas em cada um dos seguintes meses do ano de 2020, fevereiro e abril, que caracterizam a estação seca, junho e agosto, na estação chuvosa, e outubro e dezembro, na estação fria. Nas noites de captura, as armadilhas luminosas foram rotacionadas entre os 6 locais, usando um desenho quadrado latino. A coleta foi feita a cada 3 horas ao longo de 12 horas, das 6 da noite às 6 da manhã, ou seja, nos horários de 9 da noite, meia-noite, 3 da manhã e 6 da manhã. Os mosquitos coletados foram colocados em freezer a menos 20 graus Celsius por 1 minuto e então identificados morfologicamente. Os mosquitos foram separados de outros insetos e identificados de acordo com o sexo. As espécies foram identificadas morfologicamente com base nas características externas, como a probóscide, através de chave taxonômica padrão. Todas as espécies de anófilis foram armazenadas a menos 20 graus Celsius para identificação molecular posterior. O trabalho de extração de DNA foi realizado
no Departamento de Entomologia da Faculdade de Agricultura da Universidade de Kasetsar, em Bangkok, na Tailândia. O DNA das espécies dos complexos Anopheles mínimos, Anopheles maculatus e Anopheles gyrus foi extraído usando kit de DNA de tecido. O volume de eluição final para as extrações de DNA foi de 50 microlitros. Para controle negativo da extração, foi usada água destilada. As soluções de DNA foram armazenadas a menos 20 graus Celsius até o uso posterior. Para a identificação molecular das espécies, foi feito PCR alelo específico, para examinar a região de DNA do espaçador interno transcrito 2, o ITS2, conforme mostra a tabela 1. A primeira faixa da tabela corresponde às espécies do complexo Anopheles mínimos, os quais foram identificados seguindo a metodologia de Garros e seu grupo. Na segunda faixa estão as espécies do grupo Anopheles maculatus, segundo a metodologia de Walton e seu grupo. Na terceira, o complexo Anopheles gyrus foi identificado conforme os procedimentos de Watson. A análise dos dados foi feita por meio do programa SPPS na versão 11.0. Os números de cada espécie de mosquito capturados por 6 armadilhas de luz diferentes foram comparados usando o teste de Kruskal-Wallis por classificações médias. A eficácia das armadilhas para coletar mosquitos foi avaliada por modelo linear generalizado. O número total de mosquitos anófilis coletados por noite armadilha foi tratado como variável de resposta, e as fontes de luz, estações e períodos de coleta foram definidos como fatores-chave. O modelo Goodness of Fit foi validado considerando o valor de deviance. O modelo ótimo foi selecionado pelo desvio médio mais próximo de 1. Os resultados do teste do modelo mostraram significância estatística para todos os testes com P menor do que 0,05. O teste do Q-quadrado de Wald foi usado para determinar os coeficientes de regressão, erros padrão, valores de P, intervalos de confiança de 95%, a partir do fator-chave, que foi um preditor estatisticamente significativo do número de mosquitos capturados. A eficácia da armadilha para mosquitos foi analisada com base na razão da taxa de incidência, IRR, que foi igual a 1, para comparação das variáveis. Os primeiros dados organizados na tabela 1 mostram que um total de 873 mosquitos adultos foram capturados durante 36 noites, dos quais 94% são fêmeas. Os mosquitos capturados pertencem a 4 gêneros: Anopheles, Aedes, Culex e Armigeris. O gênero capturado mais abundante foi Anopheles. O segundo gênero mais abundante foi Aedes, seguido do gênero Culex e, por último, o gênero Armigeris. Dos exemplares coletados, mais de 4% não puderam ser identificados devido ao nível de danos teciduais. Comparando entre as fontes de luz, o maior número total de mosquitos foi capturado na armadilha luminosa equipada com fluorescência UV. O maior número de indivíduos foi capturado por fluorescência UV para a maioria dos gêneros, exceto o gênero Armigeris, para o qual a maioria foi coletada em LED azul. A tabela 3 demonstra o número de mosquitos de cada espécie que foi atraída para cada tipo de iluminação e a resposta significativa a cada luz, segundo o teste de Kruskal-Wallis. No gênero Aedes, a maioria dos mosquitos
foram capturados na fluorescência UV. Contudo, a diferença de captura da fluorescência UV para as demais luzes não foi estatisticamente significante. A classificação média da fluorescência UV foi de 122,92. Mais da metade dos mosquitos anófilis foram capturados na armadilha com fluorescência UV. Esses mosquitos foram significativamente mais responsivos à fluorescência UV e ao LED UV. Os mosquitos armígeres foi coletado majoritariamente com LED azul. Esse gênero não foi significativamente mais responsivo ao LED UV em relação aos demais. A maioria dos indivíduos do gênero Culex foi coletada com luz fluorescente UV. O teste de Kruskal-Wallis mostrou que os mosquitos Culex foram significativamente mais responsivos à fluorescência UV, LED UV e LED azul. Ao comparar o número total de mosquitos coletados em cada estação, a maior proporção de espécies foi coletada na estação seca, seguida pelas estações chuvosa e fria. Comparando entre os períodos de coleta noturna de todo o experimento, o número máximo de mosquitos foi capturado de 9 à meia-noite, seguido pelo período das 6 da noite às 9 da noite, depois meia-noite e 3 da manhã, e 3 da manhã e 6 da manhã. Os mosquitos anófilis foram coletados em maior número na estação seca. A figura 2 confirma os dados da tabela 4. Na estação seca, a armadilha equipada com luz fluorescente UV foi mais eficaz para atrair espécies de anófilis no período de 9 da noite à meia-noite. A figura 3 também mostra, na estação chuvosa, a armadilha de luz fluorescente UV foi mais eficaz para atrair mosquitos anófilis das 9 da noite à meia-noite. Já na figura 4, observamos que na estação fria, a armadilha fluorescente UV capturou mais mosquitos anófilis de 6 da noite às 9 da noite. Os fatores avaliados na influência da eficácia da armadilha foram fonte de luz, estação do ano e período de tempo. A tabela 5 mostra a influência desses preditores na quantidade de mosquitos coletados, onde P é menor que 0,05. A partir destes parâmetros, foi feita a regressão binomial negativa com P menor que 0,001, a qual foi obtida adequadamente de acordo com os testes Goodness of Fit e Chi-quadrado. De acordo com o valor da taxa de incidência, IRR, a melhor eficiência foi alcançada com a luz fluorescente UV. Da mesma forma, a melhor estação de captura foi a estação seca e o melhor horário de captura foi entre 9 da noite e meia-noite. Na discussão, o autor relata que, entre as 4 faixas de comprimento de onda de LED e 2 lâmpadas fluorescentes, a fluorescência UV foi a mais eficaz para a coleta de mosquitos, o que consente com estudos anteriores que relatam a eficácia da luz fluorescente UV para coletar mosquitos noturnos. A luz fluorescente UV usada nesse estudo teve uma faixa de comprimento de onda menor do que as avaliadas em estudos anteriores, de 354 a 468 nanômetros. O estudo de Breyev relata que mais mosquitos das espécies Anopheles hircanus e Anopheles macolipenes foram capturados usando armadilhas de luz fluorescente UV na faixa entre 300 e 400 nanômetros, em comparação com outras armadilhas de luz de comprimentos de ondas mais longos. Esse mesmo estudo demonstrou que as armadilhas de luz com feixes espectrais
e comprimentos de ondas de 364 a 400 nanômetros aumentam a atração de mosquitos. Estudos anteriores também relataram diferenças na atração de mosquitos para luzes LED de diferentes comprimentos de onda. A visão dos insetos responde de maneira diferente aos espectros UV, azul e verde, e as respostas podem variar entre as espécies, bem como indivíduos da mesma espécie que habitam em áreas diferentes. Silva e seu grupo relataram que armadilhas de luz com LEDs verdes e azuis atraíram mais mosquitos do que outros LEDs e luzes incandescentes. Nesse estudo, as armadilhas com LED azul atraíram mais mosquitos do que aquelas com LED verde e vermelho. Embora as cores do mesmo brilho sejam usadas para avaliar a atração do mosquito, as intensidades fisiológicas da luz podem ser afetadas por diferentes comprimentos de onda no olho do mosquito. Nesse estudo, um maior número de espécies de Aedes foi coletado usando a armadilha de luz fluorescente UV do que as espécies do gênero Culex. Um estudo de Chowassi mostrou vetores de febre na região do Vale do Rift, na África, usando armadilhas de luz LED CDC, vermelho, verde e azul, e capturaram mais espécies de Aedes do que espécies de Culex. A menor resposta das espécies Culex às armadilhas de luz não foi confirmada, mas pode ser atribuída à sua sensibilidade a diferentes comprimentos de onda de luz ou a aspectos neurofisiológicos de seus sistemas visuais. Kawada e seu grupo documentaram que o comportamento noturno pela busca de hospedeiro das fêmeas não alimentadas com sangue de Aedes aegypti e Aedes albopictus foi positivamente correlacionado com o aumento da intensidade da luz. O estudo utilizou um dispositivo de gravação automático equipado com um sensor fotoelétrico e constatou que o olho de Aedes aegypti foi altamente sensível à luz difusa, permitindo que a espécie fosse ativa à noite. Os resultados também mostraram que mosquitos de Aedes diurnos foram capturados durante o início da noite. Além disso, Muye e seu grupo relataram que o olho da fêmea de Aedes aegypti tem uma ampla sensibilidade espectral, variando de UV a laranja, com picos nas faixas de comprimento de onda UV e verde. A amostragem de mosquitos usadas nesse ensaio com armadilhas luminosa foi realizada de fevereiro a dezembro de 2020, onde a maioria das espécies de Anopheles foi coletada na estação seca. Uma publicação anterior relatou que as chuvas fortes podem expulsar larvas de mosquitos, resultando em redução da densidade populacional adulta, o que é consistente com o número mais baixo observado na estação chuvosa. Os melhores horários de coleta foram entre 9 da noite e 3 da manhã durante a estação seca. Arbach e seu grupo relataram que a atividade média de picada de anofelinos atingiu o pico entre 9 e 10 da noite. Ratanaritico e seu grupo também relataram um pico de espécies de anófeles se alimentando de sangue entre 6 e 11 da noite. Diferenças nos comportamentos dos mosquitos entre indivíduos da mesma espécie têm sido relatadas e muitas vezes estão relacionadas a adaptações aos comportamentos humanos, bem como condições geográficas, climáticas e ambientais. O autor conclui que a captura de espécies de anófeles mostrou-se mais eficiente quando se utiliza armadilhas luminosas equipadas com luz UV LED, com horários ótimos para a coleta das 9 da noite às 3 da manhã na estação seca. Foi demonstrado que as armadilhas fluorescentes UV comerciais padrão
podem ser substituídas por armadilhas de luz LED UV na amostragem de mosquitos anófilis. Para a vigilância futura de mosquitos adultos e incorporação de luzes com armadilhas, a inclusão de iscas químicas ou inseticidas adicionais podem alterar o número de mosquitos coletados. Esse estudo contribui com informações para o monitoramento da densidade vetorial em regiões afetadas pela malária ou mesmo outras doenças relacionadas aos mosquitos vetores, uma vez que sugere que a fonte de luz tem um efeito significativo no número de mosquitos coletados e pode ser adaptada para atrair gêneros específicos. Uma investigação mais abrangente e sistemática das respostas dos mosquitos à luz seria proveitosa para programas de controle, facilitando a amostragem e o monitoramento de vetores mais precisos. Muito obrigada por assistir até aqui e nos acompanhe nas nossas redes sociais, @labfise. Estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook.